Olá, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um bate-papo com nossos alunos que foram aprovados no 45º exame da OAB. Hoje, quem está aqui comigo é o Matheus, nosso aluno que foi aprovado na especialidade de Direito Tributário na segunda fase e que vai contar para a gente um pouquinho de como foi a rotina dele e como o nosso material o ajudou a alcançar a tão sonhada carteirinha vermelha. Matheus, seja muito bem-vindo. Para a gente começar então o nosso bate-papo, vou pedir que você, por favor, se apresente ao pessoal nos falando o seu nome completo, sua idade, onde você mora e há quanto tempo você tentava aí a aprovação no exame da OAB. Eu sou o Matheus, tenho 28 anos, sou de Santa Rosa, Rio Grande do Sul. Eu comecei a estudar para o OAB em janeiro de 2024, aliás, na verdade, que comecei a estudar para a primeira fase para o exame 40. Então eu estudei a primeira fase, passei e fui fazer a segunda fase, porém em maio de 2024 teve aquela medalha aqui no Rio Grande do Sul, foi as enchentes, né? Então no estado do Rio Grande do Sul a prova foi adiada. Então, a nossa ela foi transferida para o exame 41. Então, a minha segunda fase, em vez de ser no exame 40, foi no exame 41. Na época, eu tinha optado pelo direito civil para a segunda fase, por ser uma área que eu tinha bastante contato na faculdade e também pelas questões do dia a dia. Porém, depois, estudando no direito civil, eu não me adaptei muito pelas questões da grande diversidade de leis, né, do direito civil, pela quantidade de leis pares. E acabei reprovando, né? Fiquei com 595 direito civil. Fui para a repescagem novamente, fiquei com a nota 595 e fui reprovado. Então, eu meio que me afastei um pouco, achei até que não era o que eu gostaria de seguir, porém surgiu uma nova oportunidade no meu trabalho e eu decidi tentar novamente a OAB. Então eu me inscrevi para o exame 45, aí fiz a primeira fase em dezembro do ano passado, acabei sendo aprovado e segui novamente para a segunda fase, né? Tendo sido então aprovado, chegando até aqui. Muito bom. E você fez aí direito tributário, né, que é uma das especialidades mais difíceis, segundo palavras aí dos candidatos ao exame. E eu queria que você contasse pra gente como foi a sua rotina de estudos, quem foi que te ajudou, quem foi que te motivou nessa fase. Eu iniciei a minha preparação, então, em meados de outubro do ano passado para a segunda fase. Eu já tinha, então, adquirido o cursinho desde a época que eu tinha tentado pela primeira vez. Eu adquiri o cursinho de estratégia, que é o Até Passar, né, o AB Até Passar, e fui estudando. Eu gostei da metodologia do cursinho, inclusive colegas já tinham me indicado outros cursinhos, porém eu decidi não, vou ficar na estratégia porque, de fato, toda a atenção que eu precisei, algum suporte, sempre tive a resposta de imediato. Então eu estudava, sempre chegava do trabalho às 5 horas, 5 e meia mais ou menos. Eu estudava das 6 às 10 todos os dias. Eu montei um cronograma para a primeira fase, né, no qual eu estudava todos os dias até às 10 da noite. Sábado eu tirava o dia para fazer questões e domingo simulado. Então eu fiz isso de meados de outubro até o final de semana da prova, né, com a revisão de véspera. E para a segunda fase, eu pensei na época, é melhor eu pagar um recurso, talvez, não querendo, ou contratar uma mentoria, né? Então, durante estudando a primeira fase, me identifiquei muito com as aulas do professor Rodrigo e acabei indo para a mentoria do professor Rodrigo. A didática dele de explicar o direito tributário e também com palavras do meu professor da faculdade de direito tributário fizeram que eu escolhesse essa matéria. Muito bom, Matheus. E como era a sua rotina com a mentoria? Você tinha uma dedicação exclusiva para o exame ou se dividia entre rotina de trabalho, estudos? Sim, quando eu contratei a mentoria na época, o professor Rodrigo marcou uma mentoria individual, na qual a gente teve uma conversa de aproximadamente 45 minutos. Eu coloquei todos os detalhes da minha rotina e, em cima disso, ele montou um cronograma individualizado. Eu bati para ele, falei para ele meus principais dificuldades, né? E ele, em cima disso, então montou.
e eu tentei seguir 100% o que ele me passava. Com base no meu tempo, na época eu tinha mais ou menos umas 6 horas disponíveis de estudo por dia, então eu tentei aproveitar elas ao máximo, né? E aí eu ficava fazendo a minha medida, assim, no direito tributário em cima dos simulados. Meu primeiro simulado eu tive uma nota, para minha surpresa, muito boa, e aí eu pensei, não, estou no caminho certo. Então eu comecei a fazer mais questões, peça, eu zerei todo o direito material, depois eu consegui zerar todo o direito processual também em cima das peças, e fui praticando. E teve um certo dia que eu acordei meio desconfiado, mandei uma mensagem para o professor Rodrigo, ele respondeu até logo, assim, em torno de uma meia hora depois, ele falou, não, Matheus, tu está no caminho certo, tá se preocupando demais. Então relaxa, dorme, descansa um pouco mais e vamos diminuir um pouco tua carga horária que vai dar certo. E graças a Deus deu tudo certo. Qual era a sua carga horária? Você contabilizava? Eram 4, 5, 6 horas por dia, de domingo a domingo? O professor Rodrigo disponibilizou um programa específico no qual, digamos, eu tinha que estudar princípios de direito tributário. Estava previsto 1 hora de princípios. Então eu estudava aquela 1 hora e marcava, ia marcando, ia fazendo o checklist. Todo o meu material. E paralelo a isso, eu tenho no meu caderno físico aqui, eu ia também anotando todos os pontos que eu ia estudando, eu ia anotando. Então eu ia somando as minhas horas. E paralelo a isso, eu também monitorava por um programa é, que contabiliza as horas de estudo, né? Então toda vez que eu parava de estudar, ia buscar uma água, buscar um café, buscar algum lanche, eu parava o cronômetro. Então eu ia contabilizando todas essas minhas cargas horárias. Muito bom. E como que funcionava a sua revisão? Você disse que estudou até a revisão de véspera, né? Isso. Então, até o último minuto você estava ali estudando, mas quais ferramentas você mais utilizou? Você foi aquele aluno que utilizou mais o LDI, né, que é nosso livro digital interativo, as videoaulas, as questões você disse que utilizou bastante, também os simulados. Conta aí pra gente quais ferramentas você mais usou. Eu não utilizei muito as videoaulas, mas o LDI. Pois eu pensava que se eu fosse olhar as videoaulas, não daria tempo de zerar toda a minha carga horária do dia, então somente eu usava o LDE. Então eu Uhum. tinha um caderno físico paralelo que eu anotava os principais pontos. E no sábado, que era o dia que eu fazia somente questões, se eu travava em alguma questão, eu voltava no meu caderno físico ou voltava no LDI para fazer a minha revisão. E se ainda assim ficava algum ponto, aí recém eu ia para a videoaula. Mas foi um método que eu utilizei. Isso para a segunda fase. Na primeira fase, eu olhava bastante videoaula pela questão de algumas matérias não ter muito contato assim, durante a faculdade. Então, foi um método que eu fui utilizando que eu vi que dava certo, né? E só que eu nivelava isso pelas questões. Eu sempre voltava nas questões. Por exemplo, estudava hoje o direito do trabalho, um exemplo. Então, pós o término do direito do trabalho, isso na primeira fase, né? Eu fazia questões. E assim eu fui indo até chegar aqui. Bom, chegou aprovado, garantindo a carteirinha vermelha na área de direito tributário. E a segunda fase, você disse que praticou bastante, né? Fez muitas peças. E aqui na estratégia a gente também disponibiliza, né, o Vademecum, que muitos acabam levando ali para a hora da prova. A mentoria, inclusive, o professor ajuda vocês a fazer as marcações. Mas eu queria saber como foi a sua experiência na prova aberta. O tema te surpreendeu? Estava dentro do que você esperava? Foi tranquilo? Ou você achou que realmente a prova faz jus ao medo que os candidatos têm? Olha, eu estava muito tranquilo porque primeiro que a mentoria foi fantástica, fantástica mesmo. Eu esperava eu tinha uma certa expectativa assim da mentoria. Porém, quando eu abri a primeira sessão individual com o professor Rodrigo, eu vi que era ele mesmo, que ele existia. Aí até brinquei com ele. Eu vi que era sério mesmo e que aquilo ali me motivou mais ainda para seguir, porque realmente dava para ver a preocupação do professor perante ali todos os grupos, perante todo o grupo da mentoria, no caso, né?
E eu segui estudando e fazia com que todo o meu tempo, né, que inclusive o professor nos mandava, olha, eu abri no grupo lá, postei umas peças extras, umas questões extras. Não deixem de fazer, façam. Já fizeram? Quais as dificuldades? E nas mentorias individuais, sempre ele frisava isso. Tá, mas você fez as peças extras? Não, não dei mole, a prova exige bastante. E quando chegou a prova, no dia da prova, eu estava muito tranquilo. Parece que eu levantei no domingo e vi, meu, hoje é a prova mesmo. Aí que parece que bateu um pouquinho de ansiedade, inclusive. Mas eu fui para a prova, eu via que minha parte eu tinha feito. Eu esperava uma peça, né? A gente tinha aposta muito forte na peça de agravo de instrumento no direito tributário. Porém, veio o mandado de segurança. E eu pensei, na sexta-feira eu fiz o mandado de segurança e eu pensei, mas olha, até que foi tranquilo, porque eu tinha gabaritado a peça, né? Na minha autocorreção eu tinha gabaritado a peça, assim. Ela tem uns detalhes a mais. E eu pensei, podia cair um mandado de segurança, mas eu fiquei para mim, porque eu acreditava de fato que ia cair um agravo, algum recurso, porque faz algum bom tempo que não cai um recurso em direito tributário. Mas quando eu abri a pressa ali a questão, eu já identifiquei de cara o que que era e já fui fazendo meu rascunho, tudo aos modos como o professor Rodrigo ensinava nas aulas, tanto no LDI, nas aulas de laboratório também ele frisava bastante, e também na mentoria. Na mentoria ele frisava bastante para a gente ter o nosso esqueleto antes de iniciar de fato a peça. Então foi muito tranquilo. As questões também, como eu tinha feito uma gama de questões, todos os assuntos que foram solicitados foi tranquilo. E teve das 4 questões, 3 assuntos estavam na revisão de véspera, que tanto o professor Rodrigo como o professor Duque tinham falado sobre os assuntos. Então, quando eu li a questão, eu lembrei de cara, assim, do professor Rodrigo explicando aquela questão. Muito bom. Matheus, agora que você já passou, né, já garantiu aí a sua carteirinha, o exercício da profissão de advogado, você consegue trazer para a gente quais foram os seus erros e acertos como candidato ao exame da ordem? Eu digo que eu vou começar pela parte negativa. O primeiro erro que eu tive lá no exame 40, no exame 41, no qual eu tive um insucesso da reprovação na segunda fase, foi a não dedicação. Eu sinto que eu não me dediquei o quanto eu deveria. E sinto que agora no exame 45 eu botei como foco ser aprovado no exame de ordem. Então isso fez todo o diferencial. A plataforma de estratégia, ela é muito didática, ela é muito, digamos assim, fácil de compreensão para o aluno. Então, se eu quero filtrar questões, se eu quero um assunto específico, eu tenho todo o suporte na plataforma. E o LDI, que nem eu usei um termo antes, ele é mastigado para o aluno. Então, ele traz os pontos principais, de fato, com enfoque no que realmente a banca ela exige, né? Porque a estratégia, né, a parte da OAB, ela faz um raio-x do que mais cai. E isso que foi o grande essencial. Eu olhei aquele raio-x, fiz algumas marcações no meu VAD e fui para a prova, né? Bati muito nas questões, eu via que tinha algumas súmulas, alguns artigos que eram corriqueiros, assim, então aquilo ali eu dei bastante atenção. Então eu acredito que o grande diferencial entre a reprovação e a aprovação foi, de fato, usar as ferramentas que a plataforma me entregava ao meu favor e construir meu conhecimento em cima disso, né? Eu digo que a chave do sucesso é não desistir e realmente estudar e se dedicar, né? Com certeza, Matheus. Parabéns pela sua aprovação. Mais uma vez, obrigada pela sua disponibilidade de vir aqui bater esse papo conosco. Tenho certeza que quem nos assistir posteriormente em nosso canal aqui do Estratégia OAB vai te levar diversas dicas práticas que você deixou aqui. E para quem nos assistiu até o fim desse bate-papo, ficou interessado em conhecer nosso material, o LDI, nossas videoaulas, as questões e simulados também, claro, nossa mentoria, acesse o link que vai ficar disponível aqui embaixo. Eu encerro por aqui, mas aguardo vocês no nosso próximo encontro. Tchau, tchau.